Bom, o primeiro está nas escolhas que você faz das farinhas ao ser utilizada nas receitas. Busque utilizar farinhas que agreguem mais proteínas e gorduras, farinhas como a de trigo sarraceno, farinha de grão de bico, feijão branco, farinha de amêndoas, farinha de amendoim. Essas farinhas vão auxiliar na textura do seu resultado final. Então se você agregar esse tipo de farinha, junto com outras farinhas, claro, né, uma combinação delas, no seu mix, você vai perceber que o seu bolo ele vai ficar mais úmido e mais macio. Só é importante destacar o seguinte, por exemplo, você tem uma receita que pede somente farinha de arroz branco. Aí você quer utilizar uma farinha que agregue mais proteína e mais gordura à sua receita. E você substitui a totalidade da farinha de arroz branco por uma única outra farinha, como a farinha de aveia, por exemplo, que também é rica em gorduras e proteínas. O que vai acontecer? A sua massa ela vai ficar muito pesada, porque a farinha de aveia ela absorve muitos líquidos, né? Porque ela tem uma alta quantidade de fibras e ela vai deixar aquela textura mais gomosa na massa, porque ela também tem amido e o amido, quando aquecido, ele vai fazer aquela massa mais gomosa dentro. Então, eu indico que você não substitua a totalidade da farinha de arroz branco por uma única outra farinha de estrutura. Então não utilize somente a farinha de aveia, por exemplo, para substituir a farinha de arroz. Busque utilizar uma combinação de outras farinhas. Então você pode substituir a farinha de arroz branco por outras 3 farinhas, por exemplo. Você agrega a farinha de trigo sarraceno, um pouco da farinha de amêndoas e um pouco de farinha de aveia, por exemplo. Porque aí você tem um equilíbrio nas características que aquelas farinhas individualmente vão contribuir para a sua receita. Além disso, a farinha de arroz branco é uma das únicas farinhas que não deixa sabor residual na receita. Ela tem um sabor neutro. Então, se você substituir a totalidade da farinha de arroz branco por uma farinha de grão de bico, por exemplo, além de a sua receita mudar completamente de textura no resultado final, ela vai ficar com sabor residual. Então, é muito importante você conhecer as farinhas para você combinar entre elas e fazer de um jeito que o seu resultado final não fique com sabor residual forte e fique com uma textura leve, macia e úmida. Então, a escolha das farinhas é um dos segredinhos para que o seu bolo fique mais macio.